TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é sábado e a gente chega com as informações da semana no nosso resumo. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. Hoje é sábado, véspera de Natal. Isso aí. E chegamos com o resumo da semana para você. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação ou denúncia para os nossos canais, que são quais? Jorge? Olha, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, é o nosso e-mail, e é claro, pelo meio mais fácil, nosso WhatsApp, né? DDD 24, porque somos aqui da Serra, Petrópolis, 998398384. Eu já gravei, você também, manda sua mensagem pra gente, participa do nosso jornal, faça sua denúncia, não se esqueçam. Exatamente. Olha só, vamos então às notícias deste sábado, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Rio de Janeiro é a quarta cidade com a cesta básica mais cara. Boa saúde bucal pode ajudar a prevenir e evitar doenças. Pesquisa mostra que 47% dos trabalhadores vão pagar contas com 13º salário. Gasto com presentes de Natal deve injetar R$ 2 bilhões na economia do estado do Rio. E mais, consumidores têm direito de devolver produtos comprados pela internet. Agora no Correio da Manhã na TV. Vamos começar a nossa edição com os destaques da semana do Correio da Manhã. Vamos direto à coluna Magna Vita com o primeiro destaque. Braguinha. O super helicóptero Augusta da Leonardo, modelo AW169, comprado pela Intervenção Federal para o Corpo de Bombeiros do Rio, está no Brasil pronto para ser cedido à corporação. Só que o último pagamento do governo federal não foi feito ao fabricante. Isso cabe ao Núcleo de Gestão de Intervenção. A verba existe, está alocada e ninguém explica por que o dinheiro não é repassado. O helicóptero é carinhosamente chamado de Braguinha, um batismo que remete ao general Walter Braga Neto, interventor do Rio na época do governo Temer. Vamos ao zoom de hoje. Lupa do MP nos blogs da região dos Lagos, que recebiam mesadas para elogiar empresas que exploram pirâmides, R$20 mil. Prefeituras, R$10 mil e deputados, R$3 mil. Órgãos da imprensa do Rio são usados para propagar os elogios ao faraó. Olha só. Outro destaque, no Olimpo, o presidente eleito Lula tem dito que ninguém fala por ele no Rio. O seu único porta-voz com linha direta é André Siciliano, o espírito conciliador e de diálogo do presidente da Alerj poderá ser útil ao futuro presidente, no desempenho realizado pelo futuro ministro Alexandre Padilha para a pasta de Relações Institucionais. O nome de Siciliano ganhou destaque para ocupar a secretaria que cuidará das relações com os entes federativos. Lula quer André despachando diretamente com ele e fazendo parte do núcleo duro do Planalto. Neste desenho, né, a sua missão é conversar com os governadores. A pluralidade partidária dos dirigentes estaduais é um prato cheio para o perfil de Siciliano. Vamos dar continuidade aqui, homenagem merecida. Foi a maior concentração de deputados estaduais em uma entrega de medalha Tiradentes na Alerj. A demonstração de prestígio dada pelo jovem jornalista Pedro Figueiredo na última terça-feira, dia 20, no plenário da Assembleia, foi uma reafirmação da sua credibilidade e poder investigativo. Figueiredo faz parte de uma série de jovens jornalistas que demonstram que o profissional está em alta.
Apesar das limitações de trabalhar na Globo, as suas matérias e cobertura política são relevantes. Emocionante foram as palavras de seu esposo, Eric Rianelli. Palavras dignas e francas que demonstram que os dois ocuparam um lugar de destaque a respeito dos políticos. Como repórter, Pedro Figueiredo presta um grande serviço ao Brasil e ao Rio. Mereceu os aplausos que recebeu na solenidade. Vamos agora à política. O plenário do Senado aprovou por unanimidade, na última terça-feira, dia 20, dessa semana, a proposta de emenda à Constituição que viabiliza pagamento do piso da enfermagem. Finalmente, a PEC foi votada. Na semana passada, o texto foi aprovado em 2 turnos, na verdade, na semana retrasada, gente? Ela foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados, pela Lei 14.434 de 2022. Os enfermeiros e enfermeiras têm direito a um piso, agora taxado de R$ 4.750. O valor é referência para o cálculo dos vencimentos de técnicos, 70%, auxiliares de enfermagem, 50%, e das parteiras, também 50%. Muito bom. Nacional agora, fim do orçamento secreto. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais as emendas de relator do orçamento, as chamadas RP9, mais conhecidas por orçamento secreto. A Corte finalizou no dia 19 o julgamento de ações dos partidos Cidadania, PSB, PSOL e PV, que entendem que as emendas RP9 são ilegais e não estão previstas na Constituição. Bom, vamos agora então ao destaque do Rio de Janeiro. Grave acidente na Serra. Foi essa semana, que aconteceu um grave acidente que foi registrado na tarde do dia 20, no quilômetro 94 da BR-040, na descida da Serra de Petrópolis. Segundo as informações da Concer, que administra a rodovia, ao menos 7 veículos se envolveram na colisão. Mas apesar da destruição, foi só 7 vítimas que tiveram apenas ferimentos leves. As imagens foram impressionantes, nós demos a matéria durante a semana. Exatamente. Vamos agora para os destaques de economia. A arrecadação federal recorde. A União arrecadou 172 bilhões de reais em impostos em novembro, de acordo com dados divulgados nesta quarta pela Receita Federal. É o maior valor registrado para meses de novembro desde 2013. Na comparação com novembro do ano passado, houve crescimento real de 3,25%, ou seja, acima da inflação, em valores corrigidos pelo IPCA. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o governo libera crédito de 7 bilhões e meio de reais para a Previdência Social. Pois é, o Correio da Manhã volta já. No Sesc RJ, os desejos de Natal se realizam o ano inteiro. Lazer, bem-estar, cultura, educação e assistência para quem mais precisa. Vem viver essa magia. Natal Sesc, uma festa de luz e música para toda a família. Com caravana Sesc, cantada, decoração natalina e muito mais. Confira a programação da sua cidade. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Estamos de volta. Com a chegada do fim do ano, a principal preocupação é saber se a conta bancária vai dar conta de tantos compromissos, presentes, viagens, ceia de Natal, Réveillon, são alguns dos escorpiões que assustam o bolso da população. Mas, sem dúvidas, a principal preocupação são com os produtos que não podem faltar na mesa do consumidor na ceia de Natal. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a cesta básica na cidade do Rio de Janeiro é a quarta mais cara entre as capitais do país e chega a custar em média R$ 749,25. Os consumidores precisam investir 66% do salário mínimo para as refeições, o que equivale a 136 horas de trabalho. E no Natal, o gasto é ainda maior e para os petropolitanos, alguns alimentos são indispensáveis na ceia de Natal. Que não pode faltar na sua ceia de Natal? Rabanada. Rabanada. Seu preferido? Meu preferido, de toda certeza. Para preparar a ceia sem se assustar com os preços, montamos uma cesta básica natalina com panetone, peru, creme de leite, arroz, leite condensado, farinha, maionese, peito de frango e refrigerante e analisamos os preços em alguns mercados da cidade. Segundo a pesquisa, a carne de peru Seara custava R$ 24,00 o quilo em um mercado e nos outros 3 custava R$ 27,00 o quilo. Já o quilo do filé de peito de frango Sadia custava R$ 27,90 no primeiro mercado, R$ 24,90 no segundo e nos outros 2 mercados por menos de R$ 21,00. O que não pode faltar na sua ceia de Natal? Um Copa-Lombo. O principal, o aniversariante, é Jesus. A maionese Hellmann's tradicional 500 gramas custava R$ 9,99 no mercado mais barato e por R$ 11,99 no mercado mais caro. O creme de leite Itambé 200 gramas mais barato foi encontrado por R$ 4,49, enquanto o mais caro chegou a R$ 5,99. O leite condensado semidesnatado Piracanjuba 395 gramas para fazer o tradicional pudim estava custando R$ 5,99 o mais barato e R$ 9,69 o mais caro. Já a Coca-Cola de 2 litros custava R$ 8,99 a mais barata e R$ 9,29 a mais cara. Acho que peru, né? O Chester. O panetone Balduco 500 gramas que não pode faltar, a diferença chegou a R$ 4,67 entre um mercado e outro. O arroz branco Tio João de 1 quilo, a diferença no preço também chegou a R$ 4,00, custando no dia 13 de dezembro R$ 10,99 em um mercado e R$ 6,99 em outro. A diferença de preço entre as cestas chegou a mais de R$ 21,00. A mais barata foi encontrada a R$ 126,00 e a mais cara a R$ 148,00. A dica para quem quer economizar é fazer uma lista de compra e analisar os preços antes de sair de casa. E olha, uma pesquisa feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises mostra que 47% dos entrevistados que recebem 13º salário vão utilizar o valor para quitar as dívidas. Instituído em 1962, o 13º salário representa para o empregado brasileiro um alívio no orçamento doméstico e, por isso, é o mais aguardado dos salários. Os beneficiários são pessoas com carteira assinada, aposentados, pensionistas e servidores. O valor deve ser pago pelo empregador em 2 parcelas. A primeira é entre 1º de fevereiro e 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Vai fazer o quê? Comprar uma casa. Dados do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises mostram que 68,8% dos entrevistados em uma pesquisa recebem 13º salário e que 51,5% deles pretendem gastar, enquanto 47,3% vão quitar dívidas. Já 24,7% afirmaram que vão guardar o dinheiro. 19,9% disseram que vão usar o 13º para mais de 2 utilidades. E em Petrópolis prevaleceu o pagamento de contas. O que o senhor vai fazer com o 13º desse ano? Já tem plano? Pagar as minhas contas. Pagar a conta. Ainda de acordo com a pesquisa, entre os trabalhadores que vão gastar o 13º salário, 71% vai pagar contas relacionadas aos cartões de crédito, enquanto 9% vão quitar as dívidas de financiamentos. Os planos para o 13º é botar um Natal bem farto na minha mesa. Ainda segundo dados, 3,4% dos entrevistados informaram que vão usar o benefício para pagar o cheque especial. 2,9% dos consumidores vão utilizar o 13º salário para quitar empréstimos pessoais, com exceção do cheque especial, e 2% os carnês. Já 10,7% citaram outras dívidas a serem quitadas. Acabou o dinheiro.
O Diário Oficial da União publicou a medida provisória que abre crédito extraordinário em favor do Ministério do Trabalho e Previdência em pouco mais de 7,5 bilhões de reais. Segundo o Ministério da Economia, o montante será destinado para o pagamento de despesas com compensação previdenciária e também benefícios do Fundo do Regime Geral de Previdência Social. São pouco mais de 5 bilhões e 770 milhões de reais para a área de benefícios e pouco mais de 1 bilhão e 785 milhões de reais para a compensação previdenciária. De acordo com a pasta, a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro também está de acordo com o recente entendimento do Tribunal de Contas da União, que aponta como requisito a imprevisibilidade das despesas. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E olha, você sabia que uma boa saúde bucal pode ajudar a evitar diferentes doenças em todo o corpo? Pois é, a cirurgiã dentista Márcia Linhares falou um pouco sobre a importância dos cuidados com a boca. Uma boa higiene bucal diminui o risco de processos inflamatórios e infecciosos que podem agravar ou provocar doenças por todo o corpo. A importância da saúde bucal é para todas as idades. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, se deixada de lado, fungos e bactérias podem se proliferar e acabar atingindo outros órgãos e suas funções, trazendo doenças sérias. Assim, incluir ações simples na rotina é a forma ideal para manter uma boa saúde bucal. A saúde bucal não estiver ok, essas bactérias que estão na sua boca vão para todo o seu corpo. Então, às vezes é causadora de problemas cardíacos, problemas renais, tudo em consequência de bactérias que estão alojadas na boca, bactérias patológicas. Então, a saúde bucal é muito importante para a saúde de todo o organismo. Uma boa alimentação também faz parte da saúde bucal. Evitar ingerir alimentos doces é uma boa opção. Escovar os dentes após cada refeição e antes de dormir também faz parte da rotina saudável. E a escolha da escova de dente também faz a diferença. É necessário escolher uma escova de tamanho adequado, com cerdas macias e utilizar creme dental com flúor. Até as crianças mais novas, que ainda não têm todos os dentes formados, devem cuidar bem da saúde bucal. Os pais precisam ficar atentos à alimentação e também à higienização correta. Na infância, quando os pais estão ali preocupados no momento que a criança ainda não tem maturidade para saber sobre higienização, é muito importante que os pais sejam os orientadores dessa criança, fazendo com que higienizar os dentes após a alimentação, as refeições, seja um hábito, que isso seja feito sempre. E o que eu falo para os meus pacientes é que se ele chegar na idade adulta sem ter cárie, depois da idade adulta vai ser muito difícil ele ter esse tipo de problema. Esta preocupação com a saúde bucal é essencial e, de acordo com a cirurgiã dentista, as novas gerações vêm se preocupando cada vez mais com o assunto, seja por terem acesso a mais informações ou apenas por estética. A orientação parte até mesmo do dentista. O dentista se forma de uns anos para cá muito preocupado com prevenção, que era uma coisa que não acontecia antigamente. Antigamente o dentista era extremamente curativo. Hoje em dia o dentista é extremamente preventivo. Hoje em dia as crianças, os adolescentes, a minha filha, meu sobrinho, vejo na minha própria família como eles chegaram na idade adulta sem ter problema de cárie. E antigamente já chegava na idade de 20 anos com um monte de restauração nos elementos dentários. A indústria é um dos principais setores do estado, sendo responsável por 25,1% da economia do Rio e empregando mais de 540 mil pessoas. Mas os desafios não param. De acordo com a Rio Indústria, o objetivo em 2023 é tornar o estado em um hub logístico. O Rio de Janeiro é uma das principais referências do país no setor industrial. Somente no estado, são 24 mil empresas do setor e que geram cerca de 545 mil empregos formais. Com o objetivo de ampliar ainda mais o setor, a Rio Indústria prevê uma série de ações para 2023 que visam tornar o Rio de Janeiro um hub logístico. O Rio de Janeiro é lindo, é maravilhoso, ele tem um turismo enorme para ser explorado. Nós temos o segundo mercado consumidor e temos uma área de serviço importantíssima, mas a gente não pode fechar os olhos para a indústria. Então, unindo essas forças e unindo esses mesmos ideais, a gente assim vislumbra um futuro aí para os próximos 4 anos, nesse mandato do governador Cláudio Castro, muito bom para que a gente consiga reiniciar
o trabalho de reindustrialização do Estado. De acordo com Gladstone, o Rio de Janeiro tem características naturais para a ampliação do setor industrial devido às questões geográficas, por ser um estado localizado no litoral e que conta com portos e aeroportos internacionais, como o Galeão e o aeroporto de Cabo Frio. A gente deveria explorar a questão geográfica do estado do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro ele tá posicionado praticamente no centro, num raio de 500 quilômetros, 60% do mercado consumidor do país, né? Nós estamos aqui do lado de São Paulo, de Minas, do Espírito Santo e do próprio Rio de Janeiro, que é o segundo PIB do país. O Rio de Janeiro se destaca na indústria de plástico, de gás e de aço, mas além do processo de reindustrialização, a geração de empregos também é uma das pautas do setor. Sem dúvida nenhuma. A indústria, na verdade, é a indústria que gera os melhores empregos. Na indústria de transformação, principalmente, onde você requer mais mão de obra especializada, é onde estão os melhores salários. Então, se a gente consegue trazer para dentro do nosso estado, além da questão logística, a questão do encadeamento produtivo, a partir daquilo que nós somos fortes, né? Dei 2 exemplos aqui, o aço, o próprio petróleo com o plástico e, eventualmente, o próprio gás natural, a gente vai trazer para o Rio de Janeiro novos investimentos, novas empresas, nova mão de obra nova e, sem dúvida nenhuma, é uma mão de obra qualificada. De acordo com o vice-presidente, a utilização de incentivos fiscais para o setor é um outro atrativo para novos investimentos no estado do Rio de Janeiro. A Polícia Rodoviária Federal deu início na última quinta-feira à Operação Natal 2022. Os agentes estão orientando os motoristas por meio de dicas de segurança para evitar acidentes durante as festas de fim de ano, principalmente na região serrana, que tem apresentado dias chuvosos e ocorrências frequentes de acidentes. Dezembro é o mês que o índice de acidentes aumenta por conta do alto número de carros nas ruas e estradas, já que muitas pessoas viajam para outras cidades para passar o Natal e Réveillon. Com isso, a Polícia Rodoviária Federal deu início à Operação Natal 2022 em todo o país, que tem o término previsto para domingo. Segundo a PRF, entre as principais ações previstas na prevenção de acidentes durante a operação, estão em destaque o enfrentamento à embriaguez ao volante, controle da velocidade, fiscalização de ultrapassagens proibidas e uso do cinto de segurança. Na região serrana do Rio, principalmente Petrópolis e Teresópolis, em dias chuvosos ou com neblina e cerração, a PRF orienta os motoristas a transitarem com velocidade moderada, inferior àquela utilizada em dias de boas condições climáticas. Posicione-se mais à direita da via, com os faróis baixos sempre acesos, mantendo distância segura dos demais veículos, evitando manobras e freadas bruscas. Por conta das chuvas, neblina e pistas escorregadias, os registros de acidentes têm sido frequentes na Serra de Petrópolis. O último deixou ao menos 7 pessoas feridas. O alerta da PRF serve também para quem vai para o sul fluminense do estado do Rio de Janeiro e que vão trafegar pela rodovia Presidente Dutra. O cuidado deve ser redobrado e respeitar o limite de velocidade e sinalização. A PRF ressalta ainda a importância da adoção de medidas preventivas por parte dos motoristas. Segundo a PRF, antes de sair de casa, os motoristas devem sempre fazer a revisão dos veículos, observando freios, luzes e nível de combustível, além de analisar se todos os documentos dos passageiros estão no veículo. Antes de iniciar a viagem, com o veículo ainda parado, colocar o cinto de segurança e se certificar que os demais passageiros também estejam usando esse item. Lembrando que as crianças deverão usar dispositivos de retenção adequado para sua idade e peso. E lembre-se, jamais misture bebida alcoólica e direção. Em caso de emergência ou qualquer dúvida, ligue 191. Uma paralisação de pilotos e comissários que aconteceu durante algumas horas essa semana está relacionada às solicitações por reajuste salarial pelo INPC, índice que corrige o salário, o que seria um aumento real de 5% nos salários e melhores condições de trabalho reivindicadas pela categoria. Com isso, a Fundação Procon SP informou que é dever das companhias aéreas ou das agências de viagem prestar toda assistência para minimizar transtornos aos passageiros.
A entidade de proteção ao consumidor recomenda que antes do viajante ir para o aeroporto, verifique com a companhia aérea as informações sobre a situação do voo. Segundo o Procon, em caso de atraso ou cancelamento, o consumidor tem direito a informações prévias da companhia aérea em relação a esse cancelamento. Viajar tendo prioridade no próximo embarque da companhia aérea com o mesmo destino também é um direito, entre ser direcionado para outra companhia sem custo, receber de volta o dinheiro e hospedar-se em hotel por conta da empresa. Se o consumidor já estiver em um local onde fica a casa dele, tem direito também à passagem gratuita, indenização no caso de ocorrer algum dano material devido ao atraso, como por exemplo perda de diárias, passeios e conexões. Pleitear reparação junto ao judiciário e se entender que o atraso causou algum dano moral ao passageiro, todas essas possibilidades devem ser garantidas sem prejuízo do acesso gratuito à alimentação, utilização de meios de comunicação e transporte. E o consumidor também deve guardar o comprovante de eventuais gastos que tenha tido em decorrência do atraso ou do cancelamento, como chamadas telefônicas, refeições, hospedagens, entre outras. O Procon orienta ainda que o consumidor procure o responsável pela aviação civil dentro do aeroporto ou no balcão de embarque da companhia para verificar as soluções que vão ser oferecidas. Se não conseguir resolver diretamente com a empresa, deve procurar o órgão de defesa do consumidor mais próximo da sua cidade. Larissa Martins, de volta aos estúdios. Para atender às necessidades dos jovens que buscam o primeiro emprego ou dos trabalhadores que precisam alavancar suas carreiras, a Firjan Senai oferece 25 cursos técnicos para o primeiro semestre de 2023. Os cursos oferecidos são de automoção industrial, alimentos, cervejaria, construção naval, design gráfico, edificações, eletromecânica, eletrotécnica, informática para a internet, logística, manutenção automotiva, meio ambiente, mecânica, mecatrônica, multimídia, planejamento e controle da produção, programação de jogos digitais, redes de computadores, refrigeração e climatização, segurança de trabalho, sistemas de energia renovável, soldagem, desenvolvimento de sistemas e internet das coisas. Os cursos podem ser à distância, semipresenciais, que possuem 20% da carga horária em uma unidade da Firjan Senai ou híbridos, que mesclam de forma mais igualitária as aulas online e presenciais. As inscrições podem ser feitas até a data de início das aulas, no dia 6 de janeiro. Vão ser oferecidas 2.680 vagas, distribuídas entre as 22 unidades de todo o estado do Rio de Janeiro. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. E você vai ver depois do intervalo que Tribunal de Justiça do Rio caça a decisão da 4ª Vara Civil de Petrópolis. Pois é, e você vai ver também que a Associação de Moradores do São Sebastião denuncia problemas estruturais no posto de saúde da localidade. Voltamos já. No Sesc RJ, os desejos de Natal se realizam um ano inteiro. Lazer, bem-estar, cultura, educação e assistência para quem mais precisa. Vem viver essa magia. Natal Sesc, uma festa de luz e música para toda a família. Com caravana Sesc, cantata, decoração natalina e muito mais. Confira a programação da sua cidade. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Estamos de volta.
Olhem só, após o pedido da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, o desembargador Henrique Carlos Figueira cassou a decisão do juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Dr. Jorge Luiz Martins, que havia bloqueado 2 bilhões de reais dos recursos estaduais para as obras emergenciais em Petrópolis. Na decisão, o desembargador destacou que não havia necessidade de bloquear verbas para destinar os recursos ao financiamento de obras públicas, uma vez que essa iniciativa depende de licitação do Estado. Ele lembrou também que essa verba não poderia ser bloqueada por ser proveniente do leilão da SEDAI e que deve ser destinada a financiar inúmeras obras por todo o Estado e não apenas um município. O desembargador Henrique Carlos Figueira afirmou ainda que as obras de Petrópolis se destinam à urbanização no município e que não é atribuição do Estado, e que a decisão do juiz em primeira instância bloqueou metade dos recursos existentes na conta, o que prejudicaria a verba dos outros 92 municípios do estado. Na decisão, foi destacado ainda pelo presidente do TJRJ que Petrópolis não deve receber a quantia equivalente a quase 10% anual do estado, no atual exercício, depois de deduzir as verbas com destinação vinculada. E olhem só, época de Natal. É preciso estar atento na hora de comprar os presentes para os amigos e familiares. Para evitar que os consumidores tenham dor de cabeça com os produtos, principalmente se o presenteado não se agradar do produto, o Procon separou dicas para te ajudar. O Código de Defesa do Consumidor garante o direito de arrependimento de compra pela internet no prazo de até 7 dias a contar da data do recebimento, caso o consumidor não tenha gostado do produto ou ele tenha chegado danificado. Por isso, é importante guardar uma cópia dos contatos de e-mail e protocolos de ligações telefônicas para comprovar. Se o consumidor não conseguir resolver o problema, a recomendação é que ele procure o Procon. Observar muito, já que é um presente que tem uma data de chegada, uma data de apresentação específica, que é o dia 24, dia 25, observar, muita gente esquece de ver quando vai chegar aquele produto, e às vezes tem uma surpresa desagradável, ele chega no dia 10 de janeiro, ou não chega, então você tem que comprar com bastante antecedência, saber se eles vão cumprir, em caso de descumprimento, sempre procurar o Procon. Saber também que você tem direito a se arrepender daquela compra, porque ela não foi feita em um ambiente físico, em até 7 dias após a chegada do produto. Já nas lojas presenciais, o Código de Defesa do Consumidor diz que o estabelecimento que tenha uma política de troca tem a obrigação de substituir o produto adquirido pelo cliente. Normalmente, os estabelecimentos costumam trocar os itens desde que mantida a etiqueta e em um prazo pré-estabelecido. Neste caso, os vendedores devem respeitar o valor pago e não podem exigir complementos de valor, principalmente nas trocas pelo mesmo material. A legislação determina que o consumidor tem até 30 dias para realizar a troca de um bem não durável como um alimento e 90 dias para a troca de um bem durável como um eletrodoméstico ou roupa. O Procon alerta ainda para os golpes, principalmente em compras feitas pela internet. Pesquisar a procedência do site para ver se não é falso é muito importante, além de avaliar as reclamações em sites como Reclame Aqui e analisar informações de quem é o beneficiário descrito no boleto de pagamento. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis realizou uma reunião na sede da Prefeitura devido às previsões de chuva persistentes na cidade ao longo de toda a semana. Na reunião realizada na sede da Prefeitura de Petrópolis nesta segunda-feira, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil alertou sobre a previsão de chuvas fortes para a cidade entre a noite e madrugada desta segunda-feira. A possibilidade é que dure até quinta-feira de forma intensa e em menor escala entre sexta e sábado. Com isso, ainda durante a tarde desta segunda-feira, o estágio operacional foi alterado para observação. Desde o meio-dia, a equipe abriu o Data-Hora, um arquivo que contém informações de ocorrências. Se não acontecer nada, ótimo, o planejamento deu certo. Se tiver alguma ocorrência que precise ser acionada, automaticamente a gente já vai lançando ali quais são as informações. Esse Data-Hora vai sendo atualizado a cada 12 horas e a gente vai informando isso. No final desse processo, a gente vai disponibilizar para o Conselho todo esse Data-Hora com as informações, para que a gente saiba ali quando mudou de estágio operacional, quando teve a informação. Então, a partir daí, a gente começa a fazer essas informações.
A principal preocupação são com os acumulados de água que caem durante as chuvas. O protocolo de chuva acumulado da Defesa Civil já foi criado para as chuvas de verão. As sirenes serão acionadas da sede da Defesa Civil caso haja necessidade. Com isso, 2 equipes vão rodar as comunidades para monitorar situações de risco. Os radares também estão em funcionamento para analisar a situação do município. Os representantes dos núcleos comunitários de Defesa Civil vão trabalhar em conjunto para sinalizar os agentes em casos emergenciais. As secretarias de Assistência Social e Educação também estão trabalhando em parceria com a Defesa Civil, caso seja necessário abrirem os pontos de apoio. A Defesa Civil já tem essa informação, estudado com a equipe técnica, com geólogos, para que numa situação emergencial o ponto de apoio seja aberto e aí as pessoas numa condição de risco se desloquem para o ponto de apoio. Então isso já foi pensado também, justamente fruto dessas últimas chuvas em que a gente não tinha essa chuva forte pontual, que a gente diz a chuva horária de 40, 50, 60 milímetros, mas você tem 3, 4, 5, 6 dias de chuva forte, em que você pode deflagrar o escorregamento, mesmo que você não tenha uma chuva horária muito elevada. Então, a Defesa Civil pensou nesse processo, esse protocolo foi validado pelo SEMADEM do Estado, então hoje Petrópolis conta com um protocolo também de chuva acumulada. Segundo o coronel, na segunda e na terça-feira, as cancelas de fechamento da Coronel Veiga estão sendo instaladas. São necessárias cerca de 2 a 3 horas para a finalização do procedimento, que tem o intuito de não colocar em risco a vida dos motoristas que estiverem nas ruas durante as chuvas. As equipes já foram reforçadas. 11 agentes estão disponíveis na base, sem contar a equipe técnica. Se for necessário, a Secretaria vai disponibilizar mais equipes operacionais para auxiliar. As agências, órgãos e sociedade civil marcaram presença na reunião. Representantes da Enel, bombeiros e Águas do Imperador receberam instruções para ficarem atentos por conta da possibilidade de queda de árvores. A concessionária Águas do Imperador informou que já tem carros-pipa reservados para emergências. Hoje em dia, eu vou falar que está difícil a gente conseguir pipa alugada. E nós já temos 2 nossas e já tinha mais uma alugada, no caso conseguimos mais 3 alugadas. Então, continuamos com essas 3 pipas ainda, tá? Que vieram 2 de Niterói e 1 de Friburgo. Então, nós não devolvemos essas pipas, até porque já havia um previsto de alguma coisa de acontecer essa semana de chuva forte. Então, a gente manteve essas 3 pipas aqui em Petrópolis. Então, se precisar de pipa, já estamos a posto lá. De acordo com o Corpo de Bombeiros, só na última quinta-feira a corporação recebeu 6 trotes. Os agentes destacam que tanto as fake news quanto os trotes atrapalham as equipes de socorro e pedem que a população tenha consciência de que não é brincadeira passar informações falsas em momentos sérios e que evitem informações que levem ao pânico. E as equipes de emergência recebem muito trote, mesmo nesse período agora nas chuvas. Eu acho que vale a pena a gente, mais uma vez, como prefeito, falar sobre essa questão do trote e também pedir o trabalho do Cruz Mudex, vejo o Marquinhos Covelo ali com os agentes de saúde de endemia, né, com os agentes regionais, para a gente fazer uma força, para também os pedidos, né, de socorro, né, cada vez eles sejam mais detalhados, porque tem muita gente traumatizada, tem muita gente que está, qualquer chuva agora fica assustada, é normal, diante de tudo que todo mundo passou, mas nesse momento, para a Defesa Civil é complicado, tem que fazer uma triagem naquele momento, tentar colher essa informação para poder direcionar o socorro para o local prioritário nesse momento. A Associação de Moradores e Amigos da Rua Capitão Palladini e adjacências, no São Sebastião, em Petrópolis, denunciou a dificuldade de acesso ao posto de saúde e estratégia de saúde da família, que existe na região. Outro problema apontado é a sala de vacinação, que está desativada desde o final de 2020. A região do São Sebastião, em Petrópolis, parece estar abandonada pelo poder público, além de ainda não ter recebido as obras estruturantes necessárias em decorrência dos prejuízos causados pelas fortes chuvas deste ano. O posto de saúde e estratégia de saúde da família, que existe na região há anos, apresenta diversos problemas. Além do São Sebastião, a unidade é responsável por atender moradores de mais 11 localidades de Petrópolis. Hoje, a maior falta nossa aqui no posto, você vê que não é a parte de atendimento ao público, o problema todinho não é a parte médica, é a parte de manutenção do posto. Um dos maiores problemas da unidade é a falta de acessibilidade.
A porta de entrada do posto não possui rampas e é estreita, o que dificulta e muitas vezes até impossibilita a passagem de cadeirantes e PCDs. Outros problemas na unidade estão voltados à rede elétrica, que é instável, e por isso resultou no fechamento da sala de vacina no final de 2020, por ser um espaço que precisa estar sempre devidamente resfriado. O banheiro feminino está quebrado e por isso todos os pacientes precisam usar o masculino. Tudo que se coloca queima, geladeira queima, computador queima, tudo queima. A parte elétrica do posto tem que ser toda ela revisada. Não revisada, substituída. Por quê? A Enel já veio, já verificou, eletricista já veio e já falou. Toda a parte elétrica do posto tem que ser substituída. Devido à grande demanda, a unidade possui 2 equipes médicas para atender os pacientes. E apesar do número significativo de funcionários, não há salas suficientes para que os procedimentos sejam feitos. No setor odontológico, por exemplo, apesar da Secretaria de Saúde ter disponibilizado em 2021 um espaço para que as consultas sejam realizadas, ele ainda não passou por obras e, por isso, permanece fechado. Enquanto as intervenções não ocorrem, os profissionais precisam se revezar na única sala existente. Nós temos 2 áreas, 2 salas fechadas, que eram vestiários da quadra de esporte, que não está mais atuando. Esses 2 espaços foram cedidos para que se faça mais uma sala de atendimento odontológico, como também vai sobrar uma sala que seria uma outra sala para atendimento clínico, médico. Além de ser o posto que é a menina dos olhos do bairro, a gente tem que conservar aquilo que nós temos, viu? Essa que é a verdade. Eu, como representante da comunidade, como presidente da Associação da Capitão Paladino, eu venho a público pedir encarecidamente que o nosso secretário de Saúde venha ao São Sebastião, ao posto, verifique as demandas que está precisando ser feitas aqui dentro e que a gente consiga resolver o problema. Temos resposta da Prefeitura. A Secretaria de Saúde informou que o projeto de ampliação, reforma e adaptações, inclusive para a instalação de um novo consultório odontológico na unidade, está em tramitação. Com as catástrofes ocorridas nos meses de fevereiro e março, as prioridades ficaram para os locais mais afetados. No entanto, a Secretaria destaca que essas e outras ações já estão sendo planejadas e organizadas. E continua. A secretária de Saúde informa ainda que o posto de saúde, Estratégia de Saúde da Família, do São Sebastião, conta com 2 médicos. Porém, para aumentar a oferta de serviços, está sendo preparado concurso público para reposição de profissionais da saúde. A Câmara Municipal de Petrópolis tem nova mesa diretora. O presidente do Legislativo de Petrópolis para o próximo biênio é o vereador Júnior Coruja. A eleição da mesa diretora, realizada nesta sexta-feira, conheceu os novos ocupantes dos cargos de presidente, primeiro vice-presidente, primeiro secretário, segundo vice-presidente e segundo secretário, que assumem os cargos em 2023. Para o cargo de presidente, apenas o vereador Júnior Coruja concorreu às eleições e recebeu 14 votos da casa. O novo presidente assume a Câmara a partir do dia 1º de janeiro. A cidade, esse ano, passou um momento muito difícil, com 2 tragédias, e vem aí o governo do estado, vem prefeitura, trabalhando de um lado e do outro, e eu vou colocar com certeza a Câmara à disposição sempre, e terei uma parceria muito boa, se Deus quiser, com o prefeito Rubens Bom Tempo, para aprovar projetos e tentar reerguer a nossa cidade aí com muito carinho, uma cidade que todos amam. Inicialmente estavam sendo sondados os lançamentos de candidatura dos vereadores Gil Magno e Fred Procópio, mas durante as eleições, os mesmos não se inscreveram para o cargo de presidente da Câmara. Fred Procópio foi o único candidato ao cargo de vice-presidente da Casa, recebendo 14 votos e se mantendo no cargo que já ocupa hoje. Em entrevista ao Correio da Manhã, o novo presidente eleito da Câmara adiantou que um dos planos para o seu mandato é reformar o Palácio Amarelo, que abriga a Câmara dos Vereadores. A gente vai tentar reformular de uma maneira possível para tentar agradar a todos, principalmente aqueles funcionários concursados da casa. A casa a gente vê que está precisando de uma reforma, de uma atenção especial. Estarei conversando direto aí e para tentar melhorar as coisas aqui e tentar trazer projetos para casa, como a Câmara Mirim, de volta,
Câmara na comunidade também. E vamos estar alinhando de uma forma legal aí para melhor atender a população. As eleições da mesa diretora acontecem a cada 2 anos. O atual presidente da Câmara, Ingo Rames, optou por não se eleger novamente ao cargo de presidente. Segundo o parlamentar, ele escolheu respeitar a alternância de poder. Ingo Rames não se candidatou a nenhum dos cargos da mesa diretora. Eu já tive 2 mandatos, né? Fui eleito no final de 2019, fui eleito no início de 2021. E tem algumas decisões judiciais que eu não poderia ter o 3º mandato, e tem algumas que poderia, enfim, tem uma discussão grande na justiça. Então, como eu não quis judicializar novamente, a cidade já sofreu demais com isso, então eu tomei a decisão de não vir candidato, de deixar realmente um novo vereador ou vereadora a fazer parte da mesa diretora para que a gente possa fazer a transição de maneira serena, tranquila, que a cidade hoje precisa de calma, a gente não precisa de discussão, a gente precisa de briga, muito pelo contrário, a gente precisa de calma, para que as coisas possam acontecer. Ao cargo de primeiro secretário concorreram os vereadores Mauro Peralta, que ocupa o cargo atualmente, e Gilda Beatriz, que recebeu 8 votos e ganhou a eleição. O novo segundo vice-presidente será Otávio Sampaio, que recebeu 13 votos e 1 abstenção, concorrendo sozinho. Domingos Protetor será o novo segundo secretário, recebendo 13 votos e 1 abstenção, também sem concorrentes para o cargo. O vereador Marcelo Chitão não participou da votação. O atual presidente da Câmara, Ingo Rames, afirma estar deixando o cargo satisfeito com o trabalho realizado nos últimos anos. Então, sentimento de dever cumprido, né? Cumprir meu papel, antes de 2020 todo, finalzinho de 19, 20 todo, finalzinho de 21, 22, vou ficar até o dia 31 de dezembro, passo bastão com consciência tranquila, a gente fez um trabalho bacana, fizemos muitas coisas pela casa, tenho certeza, a gente conseguiu acalmar a casa com muito diálogo, muito entendimento, né? Hoje temos a gestão aí com mais economia de dinheiro na casa, a gente sempre devolve um dinheiro significativo para a prefeitura. Então eu tenho orgulho desse trabalho, junto com todos os meus pares, todos os vereadores. Então é importante de ter uma nova legislatura agora, novos amigos assumindo a mesa diretora como um todo. Então, assim, é um novo desafio para eles e eles podem contar comigo sempre, assim como a população toda. E olha, ainda falando sobre a Câmara Municipal de Petrópolis, na última segunda-feira foi realizada uma audiência com o objetivo de discutir casos de assédio sexual, roubos, perseguição e ameaças a crianças, jovens, adolescentes e idosos na cidade. Durante a audiência, o presidente da Comissão de Defesas da Criança e do Adolescente, das Pessoas com Deficiência e do Idoso, o vereador Eduardo do Blog, destacou que os criminosos são de outros municípios e atuam nas regiões do Centro, Quitandinha e Itaipava. Tratam-se de criminosos disfarçados de vendedores, que se valem de diversos artifícios para constranger a população, muitas vezes mediante a violência e ameaça. Não cabe ao Poder Legislativo julgar ou aplicar penalidades, mas é dever deste Parlamento defender o direito de ir e vir da nossa população, bem como apontar quaisquer abusos percebidos. A audiência tem como objetivo discutir os problemas e alertar a população sobre a forma que os criminosos atuam. A audiência, que foi solicitada por moradores da cidade, contou com a presença da presidente do Conselho Comunitário de Segurança, dentre outras autoridades, pais e responsáveis. Ana Cristina relatou que a filha de 14 anos sofreu ameaças no centro da cidade. Ela foi para terapia e na volta, no retorno da terapia dela, ali por volta das 16 horas da tarde, vindo no sentido Rua do Imperador, perto ali das Lojas Americanas, ela foi abordada por um rapaz e perguntando se ela não podia comprar um leite ninho, né? E aí depois veio mais um, aí querendo que ela comprasse bala, depois veio mais um, querendo que ela comprasse outra coisa, e foram cercando ela. Esse tipo de situação está se tornando comum e está, assim, importunando a gente, né? Está realmente ficando insuportável. Marina Totti relata que o filho de 13 anos também passou pela mesma situação. Ele estava andando pela 16 de março e um menino chega para vender bala, oferecendo, ele fala que não tem dinheiro, e aí nisso já se aproxima um segundo e começa a encurralar ele, e aí esse menino falou, a gente precisa de dinheiro, a gente vai te dar uma facada. E aí ele falou, eu faço um Pix.
E ele fez. De acordo com Marcelo Fiorini, presidente do Sicomércio de Petrópolis, as ações têm se tornado cada vez mais frequentes e que, além de gerar problemas de segurança, afetam também os comerciantes da cidade. A gente vê hoje uma verdadeira indústria se estabelecendo no nosso município, uma indústria muito perigosa, que são esses adolescentes, esses menores de idade que são trazidos para cá através de vans, ônibus, enfim, eu não sei de onde vêm, de onde são, como chegam aqui, né? Abduzidos, eles não são, alguém traz essas crianças para cá. Nos assusta muito a forma com que o comércio da cidade vem sendo tratado, porque essas pessoas são nefastas para o comércio da cidade, para a economia da cidade. A geração de empregos e a falta de acesso à educação para os jovens aumentam o número de vendedores ambulantes na cidade. De acordo com o Sicomércio, diversas denúncias são enviadas pelos lojistas. Durante a audiência, o vereador Léo França informou que as fiscalizações no fim do ano devem aumentar e a reunião foi realizada no gabinete do prefeito para abordar o tema. O polo avançado da Escola de Música Vila Lobos, em Teresópolis, recebeu na quinta-feira instrumentos musicais e equipamentos que vão garantir que professores e alunos tenham um melhor aproveitamento no ensino e no aprendizado musical. A entrega foi feita durante o último recital de encerramento do ano letivo de 2022 no Teatro Municipal. O investimento da Secretaria Municipal de Cultura de Teresópolis engloba um violino, um saxofone, 2 violões eletroacústicos, um cavaquinho e 2 xilofones para musicalização infantil, além de 2 amplificadores de guitarra, 2 microfones dinâmicos, 2 estantes para teclados, um suporte para sax e flauta, 2 pedestais para microfone, cabos, encordoamentos para guitarra, violão e violino e breu para o arco do violino. Essa é a primeira entrega para a Escola de Música e o objetivo para o primeiro semestre de 2023 é adquirir e entregar outros instrumentos. Promovendo formação e inclusão social por meio da música, o Polo Teresópolis da Escola de Música Vila Lobos oferece cursos gratuitos para crianças a partir de 7 anos. Jovens e adultos até a profissionalização. E olha, quem anda pelo centro histórico de Petrópolis já sabe que dificilmente vai conseguir cruzar toda a Rua do Imperador sem ser abordado por pedinte. A situação já se tornou incômoda para muitos petropolitanos e também virou preocupação das autoridades. A mais nova preocupação das autoridades petropolitanas é com os falsos ambulantes no centro da cidade. Além dos pedintes, que aumentaram significantemente nos últimos anos, agora a população enfrenta ameaças de alguns falsos ambulantes que, quando não recebem a atenção que desejam ou não conseguem vender os produtos, ameaçam os pedestres. A causa já virou motivo de discussão nas reuniões do Conselho Comunitário de Segurança de Petrópolis. Tem havido uma questão muito séria aqui na cidade quanto à invasão de falsos vendedores, ambulantes agressivos, que trazem um quadro de desordem e um quadro que é preocupante. E isso tem sido trazido e tem sido tratado pelo Conselho junto aos órgãos próprios. Isso não passa desapercebido. O assunto também tem sido de preocupação do Sicomércio, que neste mês solicitou que a Prefeitura reforçasse a fiscalização dos ambulantes e suas licenças. Nesta semana, o comércio ambulante também foi pauta de uma audiência pública na Câmara Municipal. A discussão em plenário foi motivada por denúncias de casos de ameaça e assédio de pessoas que se passam por vendedores ambulantes. O Conselho Comunitário de Segurança Pública já existe há mais de 20 anos em Petrópolis. O órgão é vinculado à estrutura de Segurança do Estado e responde legalmente ao Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. O Conselho se reúne mensalmente para tratar das principais questões de segurança na cidade. O objetivo do Conselho é promover a integração e incentivar o contato da população com a força pública, sendo a Polícia Militar e Polícia Civil, Guarda Civil e outros órgãos. Além da questão com os ambulantes, o Conselho também tem reforçado a falta de iluminação pública em alguns trechos da cidade que estão diretamente ligados à segurança da população. Também têm sido tratados os casos de violência contra a mulher, que cresceram de forma significativa durante a pandemia em todo o Brasil e também em Petrópolis. Muitas questões que são aparentemente triviais, questões que podem ser julgadas assim, isso é uma questão de ordem pública, como, por exemplo, a questão de iluminação de vias públicas, que também é uma questão de segurança, na medida em que a escuridão à noite
se torna uma questão de segurança. As reuniões do Conselho acontecem sempre na última segunda-feira do mês, às 7 horas da noite, de forma híbrida e é aberta ao público. Presencialmente, ela acontece no auditório do Sicomércio, na Rua Irmãos d'Ângelo. A reunião pública é o momento de se trazer essas reclamações, de se trazer essa voz da comunidade à força pública. Eu acho que é até quase que uma obrigação da comunidade, que tem todo o direito de cobrar das autoridades as questões relativas à segurança, mas é fundamental que participem, porque segurança pública também é uma responsabilidade de todos. Na tarde desta quarta-feira em Petrópolis, representantes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo assinaram um termo de um projeto que busca oferecer assistência técnica gratuita para as casas que foram atingidas pelas chuvas deste ano. Foi assinado na Câmara Municipal de Petrópolis nesta quarta-feira um termo que dá início ao convênio entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, o Instituto de Arquitetura do Brasil e a Câmara para a criação de um projeto piloto de assistência técnica de interesse social gratuita para a habitação. Segundo o vereador Fred Procópio, a iniciativa já vinha sendo discutida na Câmara há meses. O dinheiro utilizado vai sair do Fundo da Defesa Civil por meio das emendas impositivas. Boa parte do trabalho já está executado, as emendas estão sendo votadas agora, a redação final do orçamento já com as emendas dentro, né? Já conversamos com a Defesa Civil e o CAL já na semana passada fez um tour com a gente aqui pela cidade, conhecendo o contexto histórico da cidade e as áreas atingidas, né? Então hoje já tem um panorama de como é que a cidade ficou. E agora é escolher uma região com 40, 45 casos, que eles possam fazer esse trabalho de recuperação, todos esses projetos, para em seguida a Defesa Civil poder executar as intervenções de fato e recuperar essas casas. O Conselho Municipal visitou 3 localidades atingidas pelas chuvas de fevereiro aqui em Petrópolis, com o intuito de escolher um lugar para realizar um projeto piloto de reconstrução. Desta forma, as casas que estiverem em condições vão voltar a ser habitadas. A Lei número 11.888, de 24 de dezembro de 2008, assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. Segundo o presidente do CAL, este é o primeiro convênio voltado para esta lei assinado no estado do Rio de Janeiro. A princípio, a nossa parte são a elaboração de 2 projetos, né? Dizer o que precisa fazer, né? E a execução da obra correrá por conta de licitações que a Defesa Civil fará logo a seguir. Um trabalho multidisciplinar, né? Com geólogos e engenheiros também, mas a ideia é que a gente possa diagnosticar cada caso e elaborar os projetos necessários para a estabilidade das construções. Segundo Fred Procópio, após a liberação do orçamento em meados de janeiro de 2023, a Defesa Civil vai iniciar a parte técnica nas localidades que ainda vão ser definidas. E olha, o absurdo agora, uma joalheria foi furtada na manhã de quarta-feira num recém-inaugurado shopping em Petrópolis. A loja teve um prejuízo de pelo menos R$70 mil. O caso gerou indignação aos lojistas. A vitrine da loja ficou vazia. Relógios, pulseiras e brincos, tudo foi levado após o furto realizado nesta quarta-feira a uma joalheria no shopping Petrópolis. A ação ocorreu por volta das 7 horas da manhã. Inicialmente, os criminosos tentaram invadir a loja pelos estabelecimentos que ficam ao lado, mas não conseguiram. Diante do impasse, eles decidiram quebrar parte do gesso que dava acesso à vitrine da loja. De acordo com o relato das funcionárias da loja, os criminosos teriam entrado pelo estacionamento do shopping. O prejuízo com o furto foi de mais de R$70 mil. A perícia foi realizada na tarde desta quarta-feira e as investigações continuam. O shopping está falando que foi pelo fogo. Mentira. De acordo com a administração do shopping, o estacionamento por onde os bandidos acessaram o piso das lojas abre às 8 da manhã, mas quem trabalha no local afirma que ele fica aberto 24 horas por dia devido ao hotel que funciona no prédio. A partir do dia 4, o estacionamento está todo escuro, não tem nenhuma iluminação. Então, entra gente, eu já vi gente lá, várias pessoas batem foto com o carro dos outros, inclusive tem reclamação na administração sobre isso. E como fica aberto, o único acesso pelo shopping
é pelo estacionamento. Se a porta tá fechada, porque só entra com autorização. Agora eu tô com medo, né? A gente tá meio apreensivo, porque a facilidade foi muito grande, ainda mais que foi no corredor do shopping, né? Que conseguiram abrir, não foi pelo forro. Ainda na quarta-feira, às 3 horas da tarde, uma equipe da Polícia Civil foi ao shopping realizar a perícia na loja. A ocorrência foi registrada na 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava e está sendo investigada. A Prefeitura de Três Rios entregou na quinta-feira prêmios aos vencedores do concurso de fotografia Cultura Afro, realizado em novembro como parte das ações em celebração ao mês da Consciência Negra. O concurso, organizado em conjunto pelas escolas municipais e a Comissão de Ciência e Tecnologia da Secretaria, teve como intuito a produção de fotografias que destacassem a comunidade e cultura negras da cidade, capturadas e protagonizadas por alunos da rede municipal. As fotografias foram expostas em uma galeria no Centro de Ciências, na Casa de Pedra, e as melhores, definidas por votação do público visitante do espaço, foram premiadas. A princípio, receberiam prêmio os autores das fotografias, mas por decisão da secretária Ana Paula Oliveira, foram premiados também os alunos fotografados. Cada um ganhou uma bicicleta. Seja roupa, brinquedo ou uma joia. A maioria das pessoas deve ir às compras para presentear alguém no Natal. De acordo com a FEComércio, 2 bilhões de reais devem ser injetados na economia do estado do Rio de Janeiro durante esse período. Na vitrine das lojas, as cores indicam: o Natal chegou. De acordo com uma pesquisa realizada pela FEComércio, os gastos com os presentes nessa época do ano devem injetar 2 bilhões de reais na economia do estado. Com isso, petropolitanos e cariocas vão às ruas na busca pelo presente ideal. Normalmente presente para criança, né? Criançada, né? Merece presente, né? Fazendo as continhas primeiro, vamos ver, né? Vai ser lembrancinha, mas vai sobrar um pouquinho para poder presentear. De acordo com o levantamento, 74,2% dos cariocas vão às compras e o gasto médio com os presentes deve chegar a R$ 392. Dentre os itens mais procurados estão roupas e acessórios, seguidos por brinquedos, lembrancinhas e produtos eletrônicos. Apesar disso, Márcia, que é gerente de uma loja de cosméticos, afirma que a procura por produtos do segmento tem crescido. A gente já tem percebido um aquecimento econômico, né? A partir dessa semana já começaram a aumentar as vendas. A gente tem muita opção de presente, né? Eu acho que as pessoas elas estão cada vez mais formalizando esses encontros, esses reencontros. A gente tem muitos kits, né? A perfumaria, cuidados para o corpo, cuidados para a pele. Eu acho que é algo que realmente ficou bem em voga esse ano e a gente tem sim atendido as expectativas. Esperamos mais. O levantamento foi realizado entre os dias 25 e 27 de outubro, com 1.070 pessoas. A pesquisa ainda apontou que 44,8% dos entrevistados devem fazer as compras em lojas físicas, enquanto 24,8% em lojas virtuais. Os filhos devem ser os mais presenteados durante o período, o que não significa que as esposas não vão ser presenteadas. Surpresa vai ser se eu não comprar. Ela fica brava, né? Vai. Gente, nosso resumo fica por aqui, mas um Feliz Natal para vocês, que seja iluminado amanhã, o dia 25, para todo mundo, gente. Um ótimo Natal, e as comemorações já começam hoje, né? É isso aí. Na véspera, um ótimo Natal para todos vocês, tá? Tchau. Tchau, gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.